Tudo bom, pessoal? Aqui é o advogado, professor Fernando Lopes. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que é de fato tokenização e o que não é tokenização. Muita gente vai me cancelar, muito empreendedor não vai gostar do que eu vou falar. Inclusive, quando nós escrevemos o guia jurídico da tokenização, algumas pessoas não gostaram. Por quê? Porque nós trouxemos no livro a visão correta de como as coisas funcionam. E qual que é a visão correta? A visão correta é aquela visão de acordo não apenas com a tecnologia, mas também de acordo com o direito. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que tokenização não é uma forma de você captar recursos do mercado. A tokenização ela não foi criada para que você, por exemplo, que não tem dinheiro para criar um projeto, aí você quer, de repente, captar recursos como se fosse uma espécie de uma sociedade anônima. E aí você cria, pega a tua empresa, ou o teu patrimônio, ou o teu bem, divide esse bem em pedacinhos e distribui, por exemplo, no mercado, visando captar recursos de modo a ofertar um rendimento. Isso não é tokenização. Você não precisa de tokenização para fazer isso. Você não precisa, por exemplo, de tokenização para pegar um imóvel, dividir assim, e vender frações de direitos imobiliários, por exemplo. Eu não preciso de tokenização para fazer isso. Eu posso fazer isso, já posso fazer isso, já poderia fazer essa venda fracionada, por exemplo, de direitos imobiliários muito antes da existência de tokenização ou dos smart contracts. Certamente, se você já, por exemplo, se você já herdou alguma propriedade, por exemplo, e tinha outros herdeiros, certamente você sabe que você já tinha um direito a uma determinada fração daquele direito. Isso sempre pôde, o comércio de frações de direitos sempre foi algo muito normal na atividade econômica, direitos creditórios, não importa. Aí você pergunta, tá, mas por que tem tanta gente apresentando a tokenização dessa forma? Né? Uma das primeiras coisas que eu vi quando se falava em tokenização é que tokenização eu podia pegar o empreendimento, dividir em pedaços, aí vender ou então captar recursos. Né? Por quê? Porque as pessoas não sabem de fato o que está por trás da tokenização. Quais são as suas origens, né? O que são, por exemplo, smart contracts, por que os smart contracts foram criados? São conhecimentos muito complexos. Então, geralmente, a tendência nossa é, quando surge uma nova tecnologia que a gente desconhece, é tentar achar, fazer com que aquilo funcione conforme coisas que nós já conhecemos. Então, você pensou lá, eu tenho um token, aí eu consigo pegar e dividir frações de token, aí aquele token representa um imóvel, ele fica representando uma fração do imóvel, e beleza. Não, tokenização não é isso, tokenização não serve para isso. E o que é muito pior, que eu já vi algumas pessoas aí, alguns empreendedores divulgando, por exemplo, falando que você não tem dinheiro, você quer fazer um negócio. Aí você não tem dinheiro para fazer esse negócio. Aí o que você faz? Aí você cria tokens, capta recursos no mercado, mediante promessa de um rendimento, e aí você consegue ter o recurso para você poder realizar aquele negócio. Isso aí, a depender da forma como for feita, pode ser caracterizada como uma oferta pública de valores mobiliários. Se você fazer uma captação, a dependendo do volume de recursos que você capte, se você tiver algum problema e você não conseguir pagar esses compradores, esses investidores, você pode ter o mesmo destino que algumas pessoas que nós vemos aí no noticiário. Foram presas, pegaram muitos anos, né, de cadeia, porque basicamente fizeram ofertas públicas de valores mobiliários. Há uma série de questões relativas a isso. Aí uma outra questão, agora falando do ponto de vista regulamentado, né? A CVM, hoje a Comissão de Valores Mobiliários, ela tem algumas iniciativas, alguns projetos de tokenização, alguns sandbox, algumas autorizações, por exemplo, no âmbito do crowdfunding, que permite que você utilize o token como se ele fosse uma forma de ação. Nada contra isso, né? Está regulado, né? A pessoa pode participar, mas isso também, pelo menos no meu ponto de vista, não é tokenização e é algo totalmente
salvo, né, prova em contrário, totalmente desnecessária. São meras experiências, né, que estão sendo feitas, mas que não trazem qualquer vantagem para o investidor. Você fazer um crowdfunding utilizando token ou não utilizando token, qual que é a diferença de se fazer isso? Não há, em geral, não há diferença nenhuma. Não há, por exemplo, diminuição de custos de transação. Tá? Então, se tokenização não é isso que eu falei, e certamente é o que você mais deve ter ouvido falar sobre tokenização, o que a tokenização é de fato? A tokenização é um meio que pode ou ser utilizado para a criação de novos modelos de negócio, conforme nós falamos, por exemplo, na live que foi gravada aqui também no Instagram, no Lopes Isorso, ou você pode usar a tokenização para que você possa tornar os negócios que você já realiza mais produtivos, mais eficientes, de modo a obter maiores lucros. E, eventualmente, uma vez obtidos esses maiores lucros, podem até ser distribuídos para eventuais sócios da tua empresa e, a depender do modelo, até mesmo para os tokenistas. Só que para isso, você precisa entender ou contratar pessoas capazes de saber como que elas vão utilizar os smart contracts, que basicamente o token ele é emitido por um smart contract que vai governar o processo de negociação desse token, colocar condições sobre as quais esse token pode ser negociado. Então, você vai ter que contratar pessoas para que elas possam saber como que elas podem utilizar essa tecnologia no contexto do negócio que você já realiza ou do negócio que você pretende realizar, de modo assim a otimizar a atividade. É para isso que serve a tecnologia, para nos trazer vantagens, para eu fazer, por exemplo, algo mais rápido do que eu faço hoje. E aí há inúmeros casos que podem ser explorados. Porém, essa não é a regra hoje quando nós falamos em tokenização de ativos reais. Por quê? Porque as pessoas querem dinheiro fácil, a grande verdade é essa. Então é muito fácil você, por exemplo, criar um token, mostrar que esse token está lá na blockchain, eventualmente até fazer alguma associação desse token com alguma documentação jurídica, de modo a atrair recursos. Mas, em regra, quando nós vamos analisar do ponto de vista jurídico esses modelos de negócio, eles não se sustentam em termos, por exemplo, de direitos, de concessão de direitos ao consumidor. Então, grosso modo, a ideia da tokenização é você utilizar smart contracts para reduzir custos de transação, por exemplo, eliminando intermediários no processo, automatizando determinados processos que você pode ter, às vezes, numa parte do seu negócio e não no seu negócio todo. Eu falei, por exemplo, na live anterior sobre o mercado de finanças descentralizadas, que em muitos casos funciona como se fosse um banco sem bancários. Então, por exemplo, hoje as finanças descentralizadas são um exemplo de como você pode utilizar a tokenização da forma correta, de maneira racional. Mas há uma série de outros casos ainda que poderão ser explorados. Com a Drex, você terá uma versão tokenizada da moeda do real, e essa versão tokenizada ela poderá efetivamente ser integrada, vai facilitar, né, a criação desses modelos de negócio. Então esse é um lado positivo do processo, mas você precisa efetivamente, se você é empreendedor, você precisa ter uma equipe que entenda de programação de smart contract, que saiba como integrar esse smart contract no modelo de negócio que você já tem ou que você pretende criar, e você precisa ter uma equipe jurídica, de modo a fazer com que esse modelo que você está criando, tecnológico, ele possa ser juridicamente sustentável, que você não venha estar violando normas, por exemplo, em relação à parte do mercado de valores imobiliários, mas não apenas, há uma série de outras normas que, a depender do negócio, precisam ser observadas, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Claro que algo que é interessante quando nós falamos sobre tokenização, sobre smart contracts, é que você tem algo chamado de blockchain. E a dependendo se essa blockchain estiver em uma rede pública, a depender do teu modelo de negócio, você consegue dar, por exemplo, transparência para o processo. Isso poderia ser muito aplicado no âmbito governamental, desde que, obviamente, haja interesse em se tornar as transações
transparentes e públicas, o que nem sempre ocorre, infelizmente. Por outro lado, a depender do modelo de negócio, você vai ter que se preocupar muito com questões relativas à privacidade das informações. E aí você vai ter no decorrer do processo alguns conflitos, alguns, como diz, alguns trade-offs. Porque, por exemplo, no uso de redes privadas, que é muito comum no âmbito empresarial, você muitas vezes pode perder uma série de benefícios que muitas vezes são a razão de ser do processo tecnológico. Então, ou seja, em síntese, é um trabalho que exige pessoas preparadas, capacitadas, certo? Então aqui no nosso escritório Lopes hoje nos Ouros, nós oferecemos todo o suporte jurídico, a orientação jurídica, inclusive em como que você pode organizar muitas vezes modelos de negócio já pré-concebidos, de modo a adequá-los àquilo que está conforme a lei, seja no Brasil, seja em outros países, e desse modo que você realmente consiga criar algo que possa trazer lucro, e não prejuízos, e algo também que ocorre muito em projetos, até mesmo alguns regulamentados. Você passa a ter uma série de camadas, a tokenização ela passa a ser uma camada a mais, ela passa a trazer mais custos do que para o negócio que você teria se você não utilizasse a tokenização. Certo? Então, o objetivo deste vídeo era apenas demarcar certos pontos aí, porque tem muita gente falando sobre tokenização que não conhece a fundo, que não estudou efetivamente, ou até mesmo às vezes estudou e conhece, mas está vendo isso como uma forma de ganhar dinheiro fácil, certo? Não dão qualquer questão relativa aos riscos de qualquer investimento, tendo em conta que qualquer atividade empresarial é uma atividade de risco, né? Muitas vezes atuam como analistas de mercado sem poder ter competência para isso, inclusive nos casos que são exigidos as certificações necessárias junto às autarquias responsáveis, por exemplo, que é o caso da Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo, para você ser um simples, sem desmerecer, obviamente, mas em termos de responsabilidade, um agente autônomo de investimento, você precisa ter uma certificação. Imagine, e você vê hoje muitas pessoas até fazendo análise de investimentos e acabam muitas vezes angariando recursos de pessoas que não têm instrução, que não conhecem direito, que não conhecem a parte de finanças. Então, assim, a tokenização ela é o futuro, ela já é o presente, mas você precisa se certificar de ter pessoas capacitadas na sua empresa ou fora dela, caso você busque profissionais autônomos. E não é uma tarefa fácil, tá? São poucas pessoas que de fato estudam ou já estudaram esse tema. Esse mercado, inicialmente ele foi desprezado pelas grandes universidades. É um mercado que as universidades nunca viram com bons olhos a própria questão das criptomoedas. Então é muito difícil, até mesmo no nível universitário, em boas faculdades, você conseguir ter uma preparação suficiente para isso. E é um estudo interdisciplinar, ou seja, você precisa realmente encontrar profissionais que tenham dedicado a sua vida a esse tipo de trabalho. Ou então montar uma equipe multidisciplinar, mas precisa ter aquela pessoa capaz de integrar as peças para que a engenharia, quando colocada em prática, produza bons resultados. Perfeito? Então, caso não tenha gostado do vídeo, caso queira fazer algum comentário, alguma observação, faça aqui nos comentários. Vamos discutir um pouco mais essa questão, mas nós precisamos falar muito sobre isso, porque isso é importante, tá? Tem muita gente aí querendo lançar projeto e vai se dar muito mal. Alguns inclusive, já pegaram aí já foram condenados a muitos anos de prisão, ok? Então é isso, nos vemos na próxima.